Bom, boa noite a todos, meu nome é Wilson, eu sou representante da área do marketing aqui da Ubisoft. Bom, hoje eu vou falar sobre a teoria da conspiração nos desenhos animados. Como eu disse para vocês, acabar com a infância de vocês, aqueles desenhos que vocês gostavam muito, que vocês não entendiam na época, né? E hoje em dia vocês tentam ver o outro lado do desenho, né? Quando tem aquela sessão nostalgia. Ah, vou assistir aquele desenho. Nossa, era isso que eu via naquele tempo? Como eu não podia enxergar isso, né? Bom, eu busquei esse tema porque eu estava procurando na internet, estava quase de noite na internet no YouTube, vendo um vídeo, né, aquele canal Mega Curioso, e um dos temas foi justamente a teoria da conspiração dos desenhos. Lógico, eu tive que pesquisar durante horas para passar essa informação adiante para vocês. E vamos lá. Bom, o bom de ser criança é que você só vai para a escola, você chega da escola, você almoça, assiste desenho, brinca com seus brinquedos, não se preocupa com trânsito, não se preocupa com política. E aí quando bate aquela nostalgia, você cresce, bate aquela nostalgia, você vai atrás do desenho e você enxerga coisas que você não via. Fala, puta, como é que eu assistia isso e não enxergava, né? Pô, o negócio é eles mudaram o desenho, não é possível. E aí, assistindo outro canal do YouTube que eu gosto muito, que é o Jovem Nerd e o WatchMojo.com, que eles sempre fazem aqueles top 10, top 5, resolvi fazer um top 5 desenhos, teorias dos animados. Bom, primeiro, em quinto lugar aí, vou falar para vocês, né, fiz o top 5. Bom, só para deixar claro, eu não vou falar sobre sexo, não vou falar sobre demônio, invocação de demônio. Vou falar simplesmente dos desenhos, o outro lado dos desenhos. E aí o pessoal vai falar do demônio, de dar ao contrário o vídeo, falar alguma coisa estranha. Não. Então lá. Em quinto lugar, eu vou pegar mais leve com vocês, no começo e depois no final vai ser o trash. Eu peguei um desenho aí que todo mundo, tenho certeza que assistiu, todo mundo gostava, que é Pokémon, já foi falado aqui nos games, que é uma marca japonesa criada pelo Satoshi Tajiri, inicialmente como um jogo eletrônico, e depois essa marca ficou tão poderosa, tão incorporada nas crianças, né, também nos adultos, que virou um desenho animado. E hoje já está na versão X, J, K, Y. Aí o Ash, nem é mais o Ash, tá como XY, acho que nem é mais o Ash que é o principal. É que esse cara ele morreu. O desenhista inicial. Ah, tá. Achei que o Ash tinha morrido, eu ia ficar chocado aqui. Bom, a teoria do Pokémon, ela fala que a história ela se passa no mundo pós-guerra, né? Se vocês forem ver, no desenho Pokémon existe muita criança, apesar do Ash e dos outros amigos deles parecerem adultos, eles são crianças, têm 12, 13 anos, e muitos idosos. E os poucos adultos que existem na história, eles são chefes, são grandes lutadores, chefes de ginásio, né? Que o Ash tinha que ir lá para pegar a insígnia e tal. Bom, como eu disse, a teoria é que o mundo passa o desenho passa no mundo pós-guerra, ou seja, Segunda Guerra Mundial, onde o Japão, né? Onde a bomba de Hiroshima não aconteceu. E o Japão ganhou a guerra justamente com os bichinhos, né, com esses pokémons. Por isso que eles andam livremente pelo país e todo mundo pode pegar. Por isso que não existe tantos adultos, porque os muitos adultos que existiam na época acabaram morrendo na guerra. Bom, para justificar meio que essa teoria, no jogo do Pokémon, quando você vai enfrentar o LT Surge, que é o líder do terceiro ginásio, do choque, do Eletro, ele fala o quê? Ele fala, ei moleque, o que pensa que você está fazendo aqui? Você não vai durar muito em combate, com certeza. Eu vou te dizer, garoto, Pokémons elétricos salvaram a minha vida na guerra. Muito louco isso? Quarto lugar. Dando continuidade, esse desenho ele não era muito meu estilo, acho que também não era de vocês, mas era muito famoso na época, quando a gente era criança, que é os Ursinhos Carinhosos. Não sei se vocês assistiam ou não. Adoro. Adoro? Bom, criado pela American Greetings em 1981 para cartões de boas festas, a série só foi aparecer em 1985, né? E a história que era? Uma família de ursos carinhosos que que ajudavam as pessoas e protegiam a Terra do coração gelado, né? Que era o vilão da história. Eles tentavam curar o mundo com muito amor, né? E aí acabou a série, depois eles voltaram agora em 2010, fizeram uma refilmagem, então parece que ainda faz muito sucesso. E qual que é a teoria aí? Vamos lá. Lembra, Viagem na Viagem, que nem na outra lá que eu fiz da Pixar. Essa aqui é um pouco mais complicada de entender. Care Bears, que é o nome inglês da série dos Ursinhos Carinhosos, é muito semelhante o significado a Care For, que... Desculpa. que é o nome de uma cidade
lá do Haiti, no distrito de Porto Príncipe, que é muito famosa pelas práticas voodoo. Então, Care Bears é igual, ele tem um significado pro voodooísmo. Pô, meu, que coisa louca, você tá viajando, isso aí não existe. Tem certeza? Bom, se vocês olharem, né, os ursinhos carinhosos, eles têm aqueles desenhinhos, né, na barriga deles. Pô, muito legal, né, a nuvenzinha, o arco-íris, o sol, o coração. Eles não são muito parecidos com os símbolos do voodooísmo? Ninguém pode falar não. Não é muito parecido com os símbolos do voodooísmo? Com certeza. E aí, faz algum sentido para vocês a teoria? Terceiro lugar. Terceiro lugar, eu também não sou muito fã desse outro desenho, que na verdade ganhou um outro filme agora, né? Que são os Smurfs. É uma criação belga, que nasceu lá em 1958, mas só é famosa aqui no Brasil ali na década de 80. Hoje em dia já tem filme, saiu Smurfs 2, provavelmente vai sair o Smurfs 3 também, que é bonitinho, o filme é bem legal, o desenho eu já não gostava muito. Quanto mais velho o desenho, mais teorias a gente consegue formar. A primeira delas é justamente, a primeira teoria delas é que o Smurfs é um desenho sobre drogas. Segunda teoria, o vilão, o Gargamel, ele seria viciado em cogumelo, chá de cogumelo, e o LSD, né? E uma das provas, quando você é viciado nessas drogas, falam, né? Eu não sei, que você enxerga muito os bichinhos azuis, que é o que o Gargamel acontecia, né? Ele se drogava e acabava enxergando vários bichinhos azuis, tanto é que ele conseguiu criar uma Smurfette e um Smurf na jogada, nos desenhos. A outra teoria é que essas criaturinhas azuis elas estão ligadas muito ao comunismo na época. Foi uma... ao comunismo, ao nazismo na época, né? 1958, né? Ali depois da guerra, quando estava nascendo a Guerra Fria, né? Entre Estados Unidos e a União Soviética. Então falava que os Smurfs foi uma... não é nenhuma paródia, foi uma... Como é que eu posso dizer? Apologia. Uma apologia ao comunismo. Ah, Wilson, você está viajando, tem certeza? Bom, todos os Smurfs têm o chapeuzinho branquinho e só o líder tem o chapeuzinho vermelho, vermelho comunista. No Ku Klux Klan é a mesma coisa, todos de branco, só o líder de vermelho. Olha aqui o nosso amigo, né? Ele é do PT. Outra coisa, bom, e outra coisa, o Gargamel, ele tem um gato chamado Azrael, que é o deus da morte judaico. Então tudo isso começa a meio que entrar no ciclo. Será que realmente é? O que vocês acham dessa teoria? Ah, Gargamel. Bom, em segundo lugar, um desenho que eu assisti bastante, que falaram que eu não poderia falar aqui, Caverna do Dragão. Claro, eu tenho que falar. Bom, todo mundo conhece a história que Caverna do Dragão, na verdade, eles estão no purgatório. Porque eles entraram naquele carrinho se vocês lembram do primeiro episódio, eles entraram no carrinho lá na Montanha Russa, que chamava Dungeons and Dragons, né, o brinquedo, e na verdade eles bateram e todo mundo morreu. Então eles estão no purgatório, sofrendo todas as coisas, né, que eles tinham para sofrer. E ainda mais, o nosso amigo, né, o nosso querido Mestre dos Magos e o Vingador seriam a mesma pessoa. Muito disso o pessoal fala, mas, isso é viagem. Na verdade, por que eles estavam falando, por que muitos fãs falaram que eles estavam mortos e estavam no purgatório? Porque o último episódio nunca foi feito. Na verdade, eles conversaram, né, os fãs foram atrás da pessoa que escreveu, né, que eu não tenho o nome aqui, e a pessoa falou, não, foi escrito, só não foi produzido. Então, para vocês que estão tristes, nunca foi produzido, nunca assisti o último capítulo, bom, tem aqui um brasileiro, né, o Reinaldo Rocha, ele conversou com a pessoa que fazia, né, pegou o roteiro e montou um HQ falando da história. Então tem o final da história aqui, pelo menos o que o cara que criou, né, o Dungeons and Dragons, fez. Depois eu posso passar o link para vocês assistirem, verem direitinho. É meio decepcionante, tá? Então eu prefiro achar que eles estão no purgatório, é mais legal, aquela história toda. Bom, antes do final, claro, eu ainda tenho um tempinho aqui, eu vou fazer algumas menções honrosas, né? A primeira delas, não sei se vocês conhecem, a primeira delas fala o quê? Que o professor Otônio das Meninas Superpoderosas, não sei se vocês assistiram isso, é o Samurai Jack do desenho Samurai Jack. Se vocês verem aqui, eles são bem, né? São bem semelhantes. E a história do Samurai Jack, eles falam, por que eles criaram essa teoria? Porque na história do Samurai Jack ele está no futuro, ele foi para o futuro, e a missão dele é o quê? É voltar para o passado para destruir o Abu, que eu acho que é Aku, que é o nome desse vilão, que parece muito com o macaco das Meninas Superpoderosas.
E se você olhar as cidades, tanto das Meninas Superpoderosas quanto do Samurai Jack, elas são muito parecidas. Não sei se é o mesmo desenhista que fez os dois, se é o mesmo produtor que fez os dois, mas aí, fica aí pra vocês. A segunda, tá na cara, né? Fome, rindo de tudo, vendo assombração, biscoitos, Scooby. Bom, a teoria é que os dois são sempre chapados, toda a história, tudo é mais, acontece, todas as assombrações acontecem mais com eles, então os outros, o monstro estava correndo atrás de mim, mas neles não. Ele tocou, pulou, jogou, não sei pra onde, não morreu. Exatamente. Então a teoria qual que é? Que eles estão sempre doidões, né, chapados. A próxima não podia deixar de fora um desenho da Disney, não vou falar de sexo aqui, mas esse aqui ele é muito interessante. O gênio do Aladdin, a teoria fala o quê? Que o gênio do Aladdin é o mercador do início do filme. Vocês nem lembram do início do filme, né? Na verdade, como é que começa? O mercador, ele tá andando, não sei o que, da Arábia, aquela musiquinha inicial, ele entra e quando ele tenta convencer você que está assistindo a te vender coisa, ele é um vendedor. E aí, uma maneira dele te prender é justamente mostrando a lâmpada. Então eles falam, mas tá, e daí? O que tem a ver, né? Na verdade, o desenho todo, se você for ver, os dois são azuis, com a faixa vermelha. Olha a barbinha deles, também semelhante, junto com a sobrancelha. E os dois são o único personagem, os dois únicos personagens que só tem 4 dedos nas mãos. E ainda mais, foram traduzidos, foram dublados pelo Robin Williams. Os dois são dublados pelo Robin Williams. Então, qual seria a intenção da Disney em fazer que o mesmo ator, né, a mesma pessoa traduzisse, dublasse os dois só têm 4 dedos, as mesmas cores, e ele contar praticamente a história do Aladdin? Será que ele gostava de se pôr pra cima, eu sou o gênio tal, e tal, não, que a história do Aladdin não se perdesse, porque já tinha passado um tempo? Será que ele perdeu os poderes e ele queria voltar para a cidade, e a única forma dele voltar para a cidade foi ser um mercador? Bom, teorias, vamos continuar. A última das menções honrosas é dos Padrinhos Mágicos, que os Padrinhos Mágicos, né, do time Turner, são antidepressivos, na verdade. Mais especificamente, não conheço, Zoloft e fluoxetina, porque se for pensar, os Padrinhos Mágicos são sempre ali para ajudar o time, né? Mas quando você usa demais o poder dos Padrinhos Mágicos, tem sempre alguma contraindicação, alguma coisa que acontece errado, que é justamente o contraceptivo. Sempre quando ele usa os Padrinhos Mágicos, ele está feliz. E quando ele usa, ele está sempre com problema tal. E quando surge, ele fica sempre feliz. Então essas foram as menções honrosas. E agora, em primeiro lugar, essa é tensa. Os Rugrats. Não sei quem conhece a história. Bom, a série desse desenho animado norte-americana foi produzida pela Nickelodeon, passou de 91 a 94 e depois se tornou em 98, indo agora até 2005, com uma nova filmagem, com eles mais velhos e tal. No Brasil ela começou a ser exibida somente em 96 e agora aqui no SBT, né, foi de 97 a 2003. A história, basicamente, né, o desenho é a visão de crianças de 1 a 2 anos, 3 anos, a visão que eles têm do mundo e as aventuras que eles têm. Mas a teoria, essa é legal, essa é boa. A teoria é que todo o mundo dos Rugrats faz parte da imaginação da Angélica, da vilã Angélica. Como assim? Justamente porque ela foi sempre muito abandonada pelos pais, ela acabou criando esse mundo de bebês. Bom, mas onde que uma criança de 3 anos tira esse mundo? Ainda tanto mais. Na verdade, ela tira esse mundo porque todos os bebês que ela convive ali, que ela sempre tenta ser mais esperta que eles, sem controlar, estão mortos. E se você for ver, ela realmente consegue controlar eles um pouquinho. Sempre sai da mão, mas ela consegue controlar. O Ruivinho Chuck, ele teria morrido junto com a mãe, o que explica o constante nervosismo do pai dele. O nosso protagonista, o Tommy, ele morreu ainda durante a gestação. E por isso que o Stu, o pai dele, vive lá no porão, criando brinquedos que o filho nunca vai poder usar. Está sempre criando brinquedos e nunca leva para o filho. Está sempre lá, sempre criando, está sempre lá no porão. Onde está meu pai? Está no porão, está fazendo brinquedo, mas nunca leva para o filho dele. E os irmãos DeVille, o Phil e a Lil, ou a Lil e o Phil, não sei, teriam sido vítimas de aborto. A Angélica deve ter ouvido a mãe conversar seria a mãe deles, que tinha feito um aborto, e como ela não sabia o sexo da criança, resolveu criar 2 gêmeos, um menino e uma menina. Bom, não acredita? Muita história, muita teoria maluca. Como é que é o nome do desenho em português? Os Anjinhos. Sugestivo? Bom,
Eu tirei essas informações desses lugares, que são as fontes, Mega Curioso, onde eu vi pela primeira vez. Depois entrei, né, no Descafeinado Blog, JIG. Tem vários desenhos, várias teorias de filmes, e tanto do James Bond, Bob Esponja, que eu não peguei porque não fazia muito sentido. E é isso. Agora keep calm e obrigado pela atenção. Falei pra vocês que ia acabar com a infância de vocês, né? Aí todo mundo apareceu. Maravilha, né? Bom, me perdi aqui, peraí, gente. Falar sobre as teorias da... Tá tudo certinho aí, Bruno?